Está começando mais um Hoftcast, o podcast da família empresária. Eu sou Wagner Teixeira e hoje estamos com a educadora, fundadora da Magic Yarningham e consultora da Hoft, Fernanda Ribeiro, para falarmos sobre o desenvolvimento da novíssima geração nas famílias empresárias. Olá, Fernanda. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. E estamos também com Renata Bernhoft. Olá, um prazer te receber aqui hoje. Vamos falar, então. Prazer o meu. Bem, Fernanda, para a gente começar, queria que você contasse um pouco a sua trajetória nessa área de educação e como que a educação se conectou com o tema das empresas familiares e das famílias empresárias. Bom, a educação começou na minha vida, acho que na barriga, né? Eu sou filha de professora e gostava muito de brincar, muito típico, mas gostava muito de brincar como professora e cresci num quintal dos meus avós, onde a gente lia muito, ouvia muitas histórias, muita música, muita cantiga. E aí eu sempre fui desenvolvendo esse amor desde muito cedo pela sala de aula, admirava muito meus professores. E como qualquer jovem, eu tentei ir para um outro caminho do direito, do jornalismo, mas aí me encontrei mesmo em letras, pedagogia e iniciei na educação muito cedo. Com 16 anos, eu já estava dando minhas primeiras aulas de inglês. Logo depois que eu voltei do intercâmbio. E aí depois da minha trajetória, muitos anos depois, eu fundei a escola, abri a escola. E a escola tem uma metodologia muito diferente, né? Uma abordagem afetiva. E foi assim que nós, né, nos conectamos. Eu cheguei, né? Após um tempo, eu comecei a dar aula para a Liz. E outras professoras também da escola começaram a dar aula para a Liz, que é a filha de vocês. E aí, como era na pandemia, vocês puderam acompanhar de perto como é a abordagem da escola e como é a nossa visão e a nossa filosofia de educação, né? Então, passado um tempo, vocês fizeram esse convite para mim, né? E aí que no começo eu fiquei um pouco relutante, porque eu pensei, como é que a língua inglesa vai se encontrar com essa educação para essa empresa familiar, né? Que quer ser uma família empresária. E aí eu fui estudar um pouco sobre o assunto, me interessei muito porque fala de formação do ser humano e como essa formação do ser humano é a base que vocês carregam, né, no alicerce que vocês têm como fundamento. Eu achei que ia muito ao encontro do que eu acredito. E foi assim que eu comecei a estudar e comecei a trabalhar com vocês aos poucos e começamos a construir essa história. E eu estou muito feliz de estar aqui. E onde que você consegue enxergar a conexão entre esses aspectos, né, que você fala do desenvolvimento humano, né, e olhando principalmente na perspectiva aí da novíssima geração, que a gente está chamando aí dos 7 aos 14, né, esse público que você tem aí uma extrema familiaridade. Como é que você conecta as questões da tua caminhada, tua abordagem em relação à continuidade? Quando você fala assim de formação dessa geração para o desafio de se tornar uma família empresária. Bom, eu acho que eu vejo essa conexão, primeiro porque eu sempre fui fascinada por desenvolvimento infantil e desenvolvimento do ser humano. Então, sempre que eu entrava numa sala de aula, eu tentava trazer alguma coisa para a formação integral daquele meu aluno, daquela minha aluna. E sempre fui apaixonada pela infância. E quando vocês fizeram esse convite para mim, eu mergulhei, assim, de cabeça, mergulhei muito, porque eu acreditei que eu pudesse aprender, primeiro, né, muito mais sobre a formação do ser humano, visto que dentro de uma família empresária, tudo começa na família. E tudo começa na construção e no conhecimento, no autoconhecimento desse ser humano, né? Então, para esse ser humano se desenvolver, ele precisa de uma educação, precisa de uma formação. Então, eu acho que
acredito assim mesmo, que a minha formação como educadora, eu tinha tanto a contribuir quanto a aprender com esse processo. E eu acho que a formação é a base, né? A formação do ser humano, né? Eu acredito muito, a gente sempre conversa sobre isso, mas que tudo começa em tornar essas crianças e adolescentes melhores seres humanos hoje, né? Acho que é legal, e acho que quando você falou da questão do desenvolvimento da Liz, você falou também do ensino afetivo, né? Uhum. Acho que seria legal você comentar um pouco para as pessoas que estão nos assistindo entender um pouco mais o que é o ensino afetivo. Uhum. E por quê? Porque foi essa afetividade do aprendizado que a gente entende que pode contribuir com as famílias empresárias, né? Então acho que era legal explicar um pouco o que seria esse ensino afetivo. Vai. Até porque é o diferencial que a gente enxergou em você. Ah, que bom. Que bom, porque é o que eu busco, né? Construir sempre, todo dia. Mas o ensino afetivo, então, respondendo a sua pergunta, o ensino afetivo, ele é uma junção de cognição, linguagem e emoção no processo de aprendizagem, seja ele de uma língua estrangeira ou de uma aprendizagem no geral. Então, por que ele integra esses 3 pilares, né? Ele parte, então, dessa emoção. O que ele promove? Bem-estar, segurança, alegria em estar em um ambiente de aprendizado. Liga isso a atividades, vivências e experiências propostas pelo educador que promovam esse bem-estar, diminuam o nível de estresse e ansiedade e, assim, traga essa sensação de estar aprendendo com alegria, com vontade de estar ali, com senso de pertencimento. E com isso acontece magicamente, lógico, a comunicação, né, a linguagem em si. Eles aprendem a se comunicar, eles aprendem a se colocar, eles refletem sobre eles mesmos e sobre o próprio processo de aprendizagem, né? Então, quando a gente conecta a emoção, a cognição e a linguagem, a gente traz para o educador um papel de escuta, de observação, né, de observador, de escutador, né? de alguém que está ali, que está vendo, que está ouvindo aquela criança e que sabe que aquela criança ou aquele adolescente tem muito a contribuir para o seu próprio processo de aprendizagem. E isso colabora tanto, assim, pro desenvolvimento da criança e do jovem, se sentir visto, se sentir ouvido, se sentir parte daquilo, né? Seja em qualquer ambiente de aprendizagem. É importante. Pra gente, vamos dizer, aprofundar ainda um pouco mais essa compreensão desse conceito, você conseguiria fazer uma comparação entre o que seria aprender de uma maneira clássica e dar um exemplo, assim, um aprendizado de uma maneira clássica e o que seria esse caminho afetivo? Trazer um exemplo aí da tua história ou com algum aluno, com alguma… Claro, não, sem problemas. Deixa eu pensar uma coisa que não seja no contexto de língua inglesa, assim, mas no contexto muito geral. Primeiro que nenhuma sala de aula de contexto regular, assim, tradicional, vamos colocar assim, se coloca de uma forma móvel, né? Uma sala de aula móvel, ela pode sentar num círculo, ela pode sentar em U, ela pode sentar em duplas, em trios, né? Em pequenos grupos, ela pode sentar no chão. A criança pode se movimentar, se mover ali de acordo com o que a vivência, a experiência propõe. Né? Numa sala de aula tradicional, eles sentam enfileirados, né? Numa sala de aula de ensino afetivo, o professor, ele é esse… Posso usar o termo escutador? Só para brincar um pouco? Né? Essa figura que escuta, que observa e que facilita, faz esse caminho, essa ponte entre o aprendizado e a criança e o adolescente, porém… ele faz isso através do protagonismo daquele aluno, dando voz para aquele aluno, deixando ele participar mais. Então, ele participa de tudo, desde o início da aula. Por exemplo, do momento que a gente vai colocar a data na lousa, o aluno participa. No momento de se cumprimentar, por que a gente tem que se cumprimentar e perguntar
como o outro está se sentindo, simplesmente assim, oi, tudo bem? Como é que vocês estão se sentindo hoje? Todo mundo bem? Não, por que a gente não pode então promover uma vivência diferente, onde eu vou olhar para os olhos do meu colega de sala e vou perguntar para ele como é que ele está se sentindo e ele também, mas aí eu tenho que também levar em consideração a fase do desenvolvimento que essa criança tá e pensar, será que eu não posso fazer isso de uma forma brincante? Será que eu não posso propor uma vivência um pouco diferente para isso, para que ele se sinta à vontade para se abrir e falar, não estou muito bem hoje por causa disso ou daquilo? E aí ele começa a participar desde o início, e aí quando você propõe ensinar um conceito, você propõe uma vivência daquele conceito. Então, antes que ele vivencie aprenda o conceito por meio de uma atividade mas por meio de uma postura muito passiva, sentando e o professor ali explicando, ele vai participar de uma vivência. Então, se ele vai aprender sobre a importância de hábitos alimentares saudáveis, por que não começar propondo uma vivência às cegas para eles de alimentos, para eles dizerem o que eles sentem naquilo, né? É bom. Esse alimento é bom? Por que não propor é bom, é ruim, é azedo, é doce? Que horário do dia você come, por exemplo, num contexto de ensinar como se comunicar, por exemplo. Né? Ou, por exemplo, dar um problema para ele resolver. Essa família mora aqui no meio de uma floresta, eles têm que aprender a se alimentar bem. Qual é a proposta que vocês teriam para que essa família se alimentasse bem? Né? E aí, em grupos, eles podem pensar em propostas baseadas no seu histórico, baseadas na sua própria vivência e no conhecimento que eles adquiriram ao longo da sua vida escolar, assim. Então, eles participam ativamente, eles vivenciam o conceito que você vai ensinar depois, e aí fica muito mais fácil, flui muito melhor, assim, esse caminho do aprendizado depois, né? Olhando para o que você está falando, a gente pode até imaginar que isso demora mais. Demora mais. Mas depois... É mais então, rápido. fala um pouco sobre essa questão de timing, porque às vezes eu acho que as famílias teriam um certo pé atrás, né? Uhum. E às vezes embarcar numa proposta como essa. Então, eu acho que demora mais no início, assim, né? O início, ele é um processo, assim, né? Que é uma palavra que eu adoro, que vocês sabem disso, que eu acho que tá uma escassez dessa palavra, de uma compreensão dessa palavra que é o processo. Eles entendem esse processo, eles vivenciam isso, depois eles relatam isso num caderno, por exemplo. Eles trazem isso para discussão, a professora traz outros temas para reflexão. Então, eu acho que pode demorar um pouco mais neste primeiro momento da vivência e de entendimento dessa vivência, mas no momento que você estrutura isso, assim, sistematiza, estrutura, traz, por exemplo, um exercício, uma tabela, alguma atividade, você propõe alguma atividade, fica muito mais fácil. Ele já vivenciou, ele já entendeu, ele já tem uma compreensão um pouco mais ampla disso. Quer dizer, a hora que ele for vivenciar esse fenômeno, ele vai estar muito mais fluido, vai estar muito mais natural para ele. Entende? Então, acho que é isso. Respondi sua pergunta? E essa conexão do estudo afetivo com a família empresária, o que é essa liga que pode existir? O que pode ser desenvolvido, vamos dizer, a mais com essa ligação? Eu acho que é essa liga mesmo, é essa conexão. Porque a gente se baseia muito no vínculo, né? Na conexão. Então, por exemplo, conexão educador-aluno, né? No caso aqui, conexão educador-adolescente, conexão adolescente-adolescente, conexão adolescente com o tema que a gente vai propor. Né? Então, no trabalho, na área que eu atuo aqui, né? Em especial com a geração que eu atuo, eu faço o mesmo processo de escuta, um processo de observação, trago muitas reflexões para eles e proponho muitas reflexões e discussões, porque eu acredito que, como eu disse no começo, quando eles se sentem vistos e ouvidos, eles querem ter voz, né? Na adolescência, eles querem ter voz, eles querem ser vistos e ouvidos. E eu acho que quando eu proponho uma atividade, uma vivência como essa, baseada na afetividade, né?
eu proponho uma vivência onde eles vão refletir sobre eles mesmos, sobre a família que eles estão inseridos, sobre a cultura familiar, sobre a tradição, a história dessa família, a responsabilidade que é estar nessa família e, acima de tudo, que é uma das bases, né, da minha atuação aqui, é trazer esse sentimento de identidade. É necessário que eles se identifiquem. E o ensino afetivo, ele traz isso. Porque eu desenvolvo uma relação de confiança com eles, né? E quando eu proponho para eles vivências onde eles refletem sobre a própria família, sobre a própria cultura familiar, se veem em situações que, de repente, eles não se viam, eles criam uma identidade com essa família, né? E passam a respeitar e admirar essa cultura familiar. E isso é uma das bases do alicerce, né? Da Hoft. Sim. Bom, a gente costuma dizer que nem toda empresa familiar se transforma numa família empresária, né? Porque ser empresa familiar é uma classificação, mas tornar-se uma família empresária é uma decisão que as famílias tomam. Só que para ser família empresária, pressupõe antes ser família. E você tocou muito nesse tema da família. Como é que você vê a família hoje, trabalhando com esse público que você trabalha? Como é que você enxerga os dilemas das famílias atuais, né? Principalmente as famílias que pertencem a esse lugar de serem famílias empresárias. Como é que tá essa família? Quais os teus dilemas, as preocupações, teus olhares? E até que dicas você daria para quem está, né, aí no dilema, na jornada de construir essa família? Olha, eu não sei se eu daria alguma dica, mas eu posso dizer como tem sido o trabalho, assim, no que eu acredito. Eu acredito que antes de ser família empresária, eles são família. Antes de ser família, são todos seres humanos. E eu acho que todos estamos numa construção na nossa vida. E na geração que eu atuo aqui, com a geração que eu atuo, eles estão vivendo uma travessia, né? E é uma travessia que é difícil para eles, porque eles mesmos querem se desafiar, enquanto os pais querem frear, né? E os pais não reconhecem esses adolescentes, né? Então, eu sou mãe, né, de jovens adultos hoje, mas já fui mãe de adolescentes, você é mãe de adolescente, nessas famílias que a gente contribui com essas famílias, eu trabalho com essa geração de adolescentes, e é isso, nem eles estão se enxergando claramente, eles estão desenvolvendo essa identidade, e os pais muitas vezes não reconhecem esses filhos, né? Quem são esses seres que surgiram aqui? Não é mais aquela menina que me amava, que adorava todas as coisas que eu dizia, ou que as roupas que eu usava e queria ser eu, né? Realmente a gente tem que se despir disso, e é um exercício que muitas vezes dói para os pais, né? Para as famílias. E a gente tem que se despir e, aos poucos, se despedir desse serzinho que realmente não vai mais trazer isso, porque ele vai ter suas próprias opiniões. E isso vem com um julgamento, e um julgamento sem discernimento. E quem vai trazer essa reflexão para trazer discernimento somos nós, são as famílias, são os pais, né? E eles precisam dessa orientação. Eles estão clamando, estão gritando por orientação o tempo todo. Só que eles não sabem como buscar, né? Então, eu acredito que hoje, não sei se é uma dica, mas eu acho que cabe a nós, adultos, vestirmos a nossa roupa de adulto e buscar recursos para ajudá-los nessa travessia. Nem que eles não nos deixem pegar na mão deles, mas a gente, né, pelo menos acompanhar mais próximo que nós conseguirmos e acompanhá-los nessa travessia. E como? Dando voz, escutando, participando e não só recriminando, né? Não só dizendo, olha, essa música que você tá ouvindo não é legal, esses amigos que você tem não são bons para você, esses lugares que você vai não são... Onde já se viu? Eu nunca fui num lugar desse, qualquer coisa dessa postura que a gente adora dizer.
tá na hora da gente se segurar um pouco e passar a conhecer esse novo ser, que não é mais aquele ser que gostava tanto da gente assim, né? Assim, ele gosta. Brega, né? Oi? Essa roupa é brega, né? Mãe, Pai. não, Você não sabe nada. Você não sabe. Até que você chega quando seu filho faz 23 anos como o meu e diz, tá adequado. Eu falo, poxa, cheguei no adequado, tô bem, né? Mas e assim, é difícil pra nós também. Mas se nós vestimos a roupa de adulto, quer dizer, quem é o adulto dessa relação? Quem vai orientar quem aqui? Quem vai mostrar a maturidade pra quem? Sou eu. Então eu sou a mãe, né? O adulto, eu vou trazer. Então eu acho que é isso, assim, se eu pudesse trazer não sei se é orientação, mas é isso. Participe da vida do seu filho, se interesse pela vida dos seus filhos, reconheça esse novo ser que está nessa nova fase e mostre para eles que você está reconhecendo. E mesmo que você não aprove, mesmo que você não goste, mas eu quero ouvir, eu quero saber quem você é agora. Como é que tá sendo essa travessia para você, né? Essa transição aí. Eu te fiz a pergunta porque a gente vê as famílias sofrendo nesse período e a gente sabe também que esse período é a plantação para depois, né, a convivência das gerações adultas. Sim. Então, dependendo do que acontecer aí, vai também refletir lá na frente. Por isso que acho tão importante te ouvir, né, nesse tema. Porque pensa, vamos trazer assim, a gente pode pensar que eles não se identificam mais conosco. Então, um adolescente de uma família empresária, ele não é diferente de nenhum outro adolescente. Ele também não vai se identificar com seus pais, né? Claro. E como é que esses pais podem, então, trazer algum tipo de identidade, sendo referência, sendo exemplo? Eles não aprendem mais por imitação, isso é da infância. Eles aprendem olhando para nós como uma referência, com admiração. E como? Se eles pararam de admirar a gente de repente? Continuando a agir de forma correta, continuando a fazer o que a gente acredita e se mostrando vulnerável, né? Tendo a coragem de falar, eu também erro, eu também sou humano. Peraí, eu sei que eu disse isso pra você ontem, mas eu quero te entender. Porque uma tendência muito grande é proteger daqueles erros que a gente acha, né, que vai proteger. E não deixar errar, não deixar tentar, não deixar fazer as coisas por conta própria, né? Sim, dá trabalho, né? Proteger dá trabalho, né? Sim. É um pouco de deixar eles tentarem buscar o caminho, encontrar alternativa, mas não estando distante para o suporte necessário, é isso? Exatamente, exatamente. Acompanhar de perto e mostrar que você também admira muitas coisas, porque eles buscam identidade durante todo esse processo. E se nós não trouxermos as referências para que eles desenvolvam esse caráter, eles vão buscar essas referências em outro lugar. E referência a gente não traz apontando o dedo e falando, olha aqui, você tá vendo? Né? Não é assim que faz. E fazendo outra coisa. Referência a gente mostra com as nossas atitudes. Né? Admiração a gente constrói, confiança a gente constrói, sendo o que a gente é. E às vezes o que a gente é não é tão bonito e nem é tão legal, vamos admitir. Né? A gente precisa admitir, né? Mas é o que é. E eles sabem, eles são sensíveis. E eles sabem ler essa verdade na gente. Então eles conseguem olhar pra você e falar assim, olha, meu pai não tá bem, enquanto você tá dizendo, eu tô bem, tô ótimo. Não, eu tô muito bem. Né? Olha, não sei se eu curti muito essa música, mas peraí, vamos ouvir. Põe aí. Bora lá. Eu quero saber o que tá dizendo essa música. Entende? Você se interessar não quer dizer que você aprova. Quer dizer que você quer continuar essa jornada com eles, do lado deles, né? E teve uma vez que você conversou também com a gente, você falou da linguagem, aí você falou um pouco da comunicação hoje aqui. O diálogo entre o adulto e o jovem, o adulto e a criança, ele tende a ter a linguagem do adulto, né? O adulto se comunica como adulto e a criança se comunica como criança. Então, como que esse adulto pode chegar próximo a uma linguagem, vamos dizer, adequada tanto para a criança quanto para o adolescente?
Agora eu vou falar o oposto do que eu falei, se despindo da roupa do adulto, né? Ah, E colocando os sapatos da criança. Em especial com criança mesmo, né? Pelo menos até por volta dos 14 anos. É necessário que a gente se coloque no lugar. Lembre que a gente foi criança também. Acho que também com os adolescentes, né? É necessário que a gente faça isso, né? E consiga usar uma linguagem que eles entendam, né? E pensar, peraí, eu também não fazia isso quando eu era criança. Minha irmã não fazia isso, meu pai não, né? Meu primo não fazia isso. Peraí, deixa eu tentar entender o que ele está querendo dizer. Tudo é comunicação. A roupa que eles vestem é comunicação. O grito que eles dão é comunicação. O silêncio que eles fazem é comunicação. O que eles estão querendo dizer para nós com isso? Se fazer essa pergunta realmente dá trabalho, porque a gente quer proteger, né? Dá trabalho, mas vale a pena. Uhum. Vale a pena na construção do caráter. Então, eu acho que é o tempo todo. A gente tem que se despir dessa roupa de adulto, depois a gente veste de novo no momento de orientar, depois a gente se coloca no lugar deles e vai buscando esse equilíbrio. É uma espécie de uma dança que vai acontecendo. Ah, é bonito, isso é uma dança mesmo. É. Dança conforme a música. Pois é. Muitas vezes eles não vão saber que música tocar. Sim. E a gente vai ter que sugerir muito sutilmente, gentilmente, porque é a gente que mostra para eles que com gentileza as coisas vão acontecer, né? Por exemplo, com as famílias que a gente trabalha, né? Que é essa geração de adolescentes. Muitas vezes a gente escuta, nossa, mas é porque eu tô conversando com a Fernanda. Ela me entende. Não é que eu entendo. Eu acho que eu até entendo realmente, mas na verdade eu tô só escutando, tô olhando nos olhos e tô me interessando verdadeiramente pelo que eles estão dizendo. E tô aqui, eu tirei a roupa, usei a linguagem deles para me comunicar com eles, depois eu vesti minha roupa de adulto e falei, bom, vou trazer então uma reflexão para vocês. Será que vale a pena a gente ser assim como ser humano? Né? Porque isso que a gente sempre conversa, né? Nem sou eu que sempre digo, mas nós conversamos nas nossas reuniões assim, sobre ser um ser humano melhor hoje. A gente tá trabalhando na construção do caráter desses adolescentes para eles serem melhores hoje, para eles entenderem o que é fazer parte de uma família empresária hoje. O quanto eles podem contribuir sendo seres humanos bons hoje para essa família. Porque antes de ser família empresária, eles são família. Então, se identificar com essa família, admirar essa família também é um desafio para eles. Mas é importante a gente trabalhar nisso hoje, né? Para que no futuro eles queiram atuar de alguma forma, contribuir de alguma forma. Não precisa ser dentro da empresa, não é isso que nós estamos discutindo, né? Mas espera aí, eu sou dessa família. Acho que né? só para a gente poder pontuar um pouco e para o pessoal que está nos assistindo compreender talvez melhor, né? O ensino afetivo é uma técnica, uma abordagem de ensino. Mas não necessariamente o que você atua junto à Hoft não é no ensino, é em projetos específicos. Sim. É isso. Porque para não deixar misturar, né, que eu preciso ter uma educação na escola que tenha esse, para poder ter um resultado com a família. Não é isso, né? Não. Ok, E a outra coisa que eu acho legal a gente pontuar também, pegando a tua fala, é que a ideia de começar a trabalhar essa geração, na nossa visão, só para deixar claro também para quem está ouvindo a gente, que é não necessariamente ir trabalhar na empresa, mas sim desenvolver o espírito da família empresária, onde podem existir pessoas, né, ou adolescentes ou jovens que vão, né, se encaminhar para isso, e outros que vão trabalhar como sócios, né, como acionistas, e atuar de alguma maneira cuidando desse legado, mas não necessariamente dentro do negócio. Só para deixar, acho que bem claro Me isso. sentir incluído, né? E me identificar com isso. Eu ia até pedir para você contar um exemplo, assim, de algumas das vivências que a gente já participou, já teve, né? Se você puder até compartilhar. Eu acho muito lindo. Bom, então eu vou pegar e daí você comenta, Tá bom, né? então. Eu achei muito lindo a proposta que você fez para uma família de fazer o pão,
né? Nossa. E a gente foi, e você levou todos os elementos e fez uma proposta, né? De toda a turminha da novíssima geração fazer o pão junto. E aí você foi explicando a história. Conta aí. Bom, o pão, ele vem de um processo. Uhum. Eu acho que muitas crianças e jovens de hoje têm o mundo nas mãos aqui e ao mesmo tempo não têm, né? Eles não sabem como estar no mundo, não sabem depois crescer e entender que eles estarão a serviço do mundo, mas eles têm tudo aqui, ó, né? Basta um clique que eles conseguem resolver um problema. Um clique eles conseguem responder uma pergunta. Peraí, mãe, é isso aqui. O ChatGPT vai me dizer. Mas, na verdade, o mundo real não tá ali, né? Tá nas pessoas, na cultura, nos lugares. E com isso, eles param de entender como as coisas acontecem, qual é o processo das coisas existirem, de tudo existir no mundo. Então, quando eu pensei em trazer a proposta de fazer o pão, primeiro eu pensei em trazer uma atividade que fosse mão na massa, que tivesse uma certa ludicidade, que tivesse um desenvolvimento de um senso de comunidade, porque enquanto primos, eles também têm que se enxergar nessa comunidade, desenvolver essa cultura familiar, né? E aí eu também pensei em desenvolver esse senso de processo, entendimento de processo. Porque o pão, ele começa lá quando se planta, né, o trigo, e cuida desse trigo, e depois colhe, e depois passa pela moagem, e depois por todos os outros processos até chegar na prateleira do mercado. Então aquilo que você usa para fazer o pão, né? O fermento, o pão, o óleo, a água, o ovo, eles não vêm assim pronto no mercado. E tudo depende de um processo. Então, eu dividi eles em pequenos grupos, contei uma história sobre a origem do pão, né? Um pouco mais lúdica. Falei sobre o papel de cada ingrediente e como cada ingrediente contribuía para que aquele pão acontecesse, crescesse, ficasse forte, gostoso, fofo. E durante o feitio do pão, eu fui trazendo, assim, sugerindo algumas reflexões sobre processo, sobre construção, sobre tradição de família. E aí nós começamos a trazer algumas coisas, por exemplo, olha, uma coisa que a minha avó dizia. Então, uma das jovens trouxe: você sabia que se você pegar a massinha do pão e colocar num copo com água, quando ela subir, quer dizer que depois que você deixou a massa para crescer, quer dizer que a massa cresceu? Quer dizer, ela relembrou uma coisa que a avó fazia quando ela era criança, e aí nós discutimos a importância da tradição em relação a isso, e eles trabalharam juntos, eles respeitaram a vez de cada um, de mexer na massa, de adicionar um ingrediente, entenderam o processo, refletimos sobre isso depois, trouxe essas reflexões Trouxe uma reflexão sobre o tempo também, né? Sobre o tempo das coisas crescerem e estarem prontas, né? Sim. E você ainda fez eles lavarem toda a louça. Fiz eles o processo é processo. Até o fim. Do começo ao fim. Lavar a louça, arrumar, embalar o pão e servir para as famílias. E depois eles tiveram um almoço da família e compartilharam o pão. E os pais ficaram super orgulhosos, achando o pão uma delícia. Mas, na verdade, o pão tinha gostinho de afeto, tinha gostinho de família, tinha gostinho de construção, né? E eu acho que a construção de uma família empresária, ela é permeada por isso, né? E eu já ouvi muitas vezes, assim, deles: eu gosto de vir aqui nos encontros com você, porque às vezes eu nem encontro meus primos, mas aqui é como se a gente se visse todo dia, aqui a gente conversa, a gente compartilha, eu sei que minha prima concorda comigo em certo assunto, e isso traz identificação, né? Você está se identificando com alguém. Até falar de coisas difíceis, né? Difíceis, sim. Acaba chegando num lugar de muita conexão, né? Emocional para eles também. Porque você tem que se sentir parte dessa família. E entender que é uma família empresária,
né? Eu tenho um sobrenome que para eles é muito engraçado. Eu falo, meu nome é Fernanda Ribeiro Pinto e essa é a minha família. Eu falo para eles, não tem jeito. Não tem jeito, o que eu vou fazer? Eu vou aprender a ver o que tem de bom nisso aqui, peraí. Né? O que tem de bom de cada família que eu vim, dessa mistura? O que tem de tradição que eu levo comigo até hoje? Então, grande parte do começo, né, do nosso trabalho é isso, de se entender parte dessa família, de se identificar com isso e de admirar. Então, eu acho que essas vivências, elas enriquecem demais, assim, não só esse processo de desenvolvimento deles, mas também a gente começa a enxergar um caminho para o futuro, né? Deles se verem deles se enxergarem nessa família empresária. Que às vezes é difícil para eles entenderem, né? É como se fosse a formação de um caráter, é isso? É uma contribuição para a formação do caráter, né? Junto com a família, Sim, junto com a escola, que teoricamente hoje teria que contribuir para essa formação de caráter, né? Apesar de todas as questões que a gente tem com a educação e com as escolas hoje em dia, a gente também tem que entender que eles contribuem para a formação desse caráter, em especial porque eles estão no meio social ali, eles convivem muitas horas por dia. Né? E como você se sente sendo responsável por essa contribuição de formação de caráter, de adolescente, de crianças? Como eu me sinto? Eu me sinto com o espelho na minha frente o tempo todo. É assim que eu me sinto. Como assim? Explica. Eu acho que o tempo todo eu tô refletindo também sobre quem eu sou, como ser humano e como educadora. E tentando ser um pouquinho melhor para que eu possa contribuir. No final das contas, eles me ensinam muito, assim. Quando eu vou trazer, ensinar, colocar assim no relatório. E a gente, às vezes, elabora um produto final ali, eles trazem muitas percepções deles, né? E nessa fase eles são cheios de percepções, né? Quando eles trazem essas percepções e eu vou colocar no papel, eu vejo a Fernanda de antes ali e vejo o quanto é importante esse papel que eu tenho, essa responsabilidade que eu tenho de estar ali dizendo para eles, olha, nós somos adultos, mas nós não somos as melhores pessoas que vocês vão encontrar nesse mundo. A gente também erra, a gente também está no mesmo processo que vocês, mas a gente viveu um pouco mais, a gente construiu mais e a gente pode colaborar, contribuir com vocês, assim como vocês conosco, né? Então, assim, eu me vejo com um espelho, sabe? Quando você tá o tempo todo com um espelho, assim, e você fala, bom, o que ele tá dizendo faz sentido, mas o meu papel aqui é orientar. E também acho que o espelho a gente se vê em todas as idades, né? Você consegue se ver criança, consegue se ver adolescente, consegue ver o seu eu também, né? Nesse espectro de personalidades, né? Porque quando você traz reflexão, você traz autoconhecimento. Mas você também se conhece no outro. Entende? Você se conhece, mas com o outro, você tá me dizendo coisas que tá me ajudando a me conhecer. E é importante para eles, nessa fase, também se verem no outro. Poxa, realmente isso acontece, né? Muitas vezes eles estavam lá se abrindo para mim. Na minha escola também acontece isso, você passou por isso? Mas o que você faz? O que eu posso fazer? Um contribuindo com o outro a superar, a passar, né, por alguma situação. Então, eu acho que é como eu me vejo, assim. Eu me vejo muito responsável por isso, né? Uma responsabilidade grande, mas também é uma jornada, assim, emocionante. É isso que eu ia falar. Você tem algum fato marcante que te emocionou, que mexeu com você Tenho. O pão foi muito importante. Uma vez eu propus uma dinâmica onde uma das pessoas senta, assim, dentro de um grupo, uma pessoa senta ao meio desse grupo. Acho que você estava nesse dia do workshop. E você abre um problema, alguma situação que você tenha passado. E todo mundo ali, todo mundo que está ali em volta, ninguém vai tentar resolver esse problema com você, mas todo mundo vai praticar um pouco de empatia, vai te dizer uma palavra
para te fortalecer. Vai se colocar no seu lugar e vai te dizer uma palavra para se fortalecer. E, em especial, nessa família, tinha uma menina que era mais arredia, assim, né? Mais arisca um pouquinho. E aí, eu fiquei pensando, meu Deus, será que ela vai contribuir? Como que vai ser ela com esses outros familiares, né? E aqui, né? Torcendo para ela se abrir. E foi super lindo, foi emocionante, assim. Eu nem posso falar muito que eu me emociono, porque foi tão bonito, porque uma prima estava muito sensibilizada e colocou uma situação ali, se abriu muito. Naquele momento, ela se viu indignada, querendo ir, assim, defender a prima da situação. E falou, você não pode pensar que você é isso. Você não pode se sentir assim. E aí falou muitas palavras de afirmação, palavras positivas, colocou a prima pra cima e todo mundo, porque eu também já vivi isso. E um foi se identificando com o outro. E aquele encontro em especial, a família tinha trazido uma situação, quer dizer, eles estavam mais distantes e a partir daquele encontro, a conexão deles foi mágica, assim. Todo encontro, eles estavam cada vez mais juntos, mais compartilhando das mesmas ideias, mais eles estavam interagindo mais, se comunicando mais, se identificando mais um com os outros. E nesse dia eu pensei, esse é o caminho. Eles têm que... Eu tenho que trazer a liga, a conexão. Eles têm que se ver, é bonito fazer parte dessa família. A gente é diferente, nós somos, né, uns diferentes dos outros, mas tem beleza na diferença. Foi muito emocionante, assim, esse dia. Gostei muito. Tem vários, né? Mas esse foi um que me emocionou, assim, que eu fiquei emocionada. Também. Bom, o que mais, Renato, que a gente tem com a Fernanda? Nossa, dá para fazer um livro. Vamos lá. Fê, talvez não seja questão de dicas, né? Mas mensagens, assim, aprendizados, coisas que você gostaria de compartilhar. A gente vê muito hoje, né? A sensação de distanciamento dos pais em relação aos filhos e até, eu costumo chamar, né? O uso da tecnologia, que são as armas químicas. As armas químicas para seduzir e deixar todo mundo bem. Mas esse bem não necessariamente ele é durável. Então, queria te pedir assim, o que você falaria, né? Não só como educadora ou como consultora, mas também como mãe, como parceira, como esposa, enfim... Todo esse cenário, porque a gente sabe que fortalecer as famílias, e pode ser as famílias empresárias ou as famílias como um todo, né? São raízes. A gente está realmente investindo aí na questão da continuidade. O que você deixaria como mensagens? Olha, o que eu deixaria como mensagem é... Eu vou citar um livro não, vou citar uma passagem do livro é uma autora que chama Brené Brown. Ela escreveu um livro, A Coragem de Ser Imperfeito. E ela diz que é preciso ter coragem, não sei se com essas palavras, né? Exatamente. Mas é preciso ter coragem para ser vulnerável. Pra gente... não ceder a essa pressão do que a gente devia ser e mostrar o que a gente realmente é, né? Então, o que eu diria para mim, para vocês, para todo mundo, para todos os pais, é que tenham coragem de ser humano, de ser falho, de serem vocês mesmos, mesmo que isso não vá agradar. Tenha coragem de dizer, eu errei, eu não sei como julgar essa situação. Eu imagino que esteja doendo você passar por isso, por exemplo, se seu filho estiver passando por uma situação difícil, mas eu tô aqui para mostrar para você que eu tô do seu lado. Porque muitas vezes o seu filho tá passando por uma situação que você quer ir lá e defender, ou que você quer tirar ele dessa situação, e para proteger você age tão impulsivamente quanto um adolescente.
né? Mas, na verdade, ele só quer acolhimento. Ele não quer que você resolva a situação para ele. Ele não quer que você o proteja de nada. E, às vezes, a proteção vem por esse acolhimento, vem por essa escuta. E a gente tem que ter coragem de falar, olha, eu também não sei. Olha, nessa situação eu também não sei. Né? Mas eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para te escutar, né? E às vezes nós não somos os pais que nós achamos que nós devíamos ser, mas nós somos os pais que nós podemos ser, né? E isso já é muito para os nossos filhos. Se a gente mostrar que isso é de verdade, isso já é muito. E a partir disso é possível que a gente crie um alicerce muito forte, uma base muito sólida, como todo mundo gosta de dizer, né? Para a formação desses pequenos seres humanos que estão aprendendo a viver no mundo. Não tem jeito da gente ensinar que uma criança, um jovem precisa estar a serviço do mundo quando adulto, se nós não mostrarmos para eles como é estar a serviço do mundo. Enquanto somos adultos, né? Enquanto eles são jovens e nós adultos. Nós precisamos mostrar com as nossas atitudes. E não só dizer. Né? Então, é isso. Sejamos humanos, vulneráveis, corajosos, para ajudar eles nessa transição e ajudar eles a compreender o que é ser parte dessa família. Te ouvindo falar, eu acho que reforça bastante o que a gente coloca como um conceito da continuidade, que é um pouco a metáfora do bambu, né? Porque às vezes quando você começa a trabalhar nesse aspecto que você está falando, que é o processo, você não vê o resultado imediato, né? Uhum. Então o bambu, quando é plantado, você não vê nada, porque o que cresce primeiro é a raiz. Mas depois que a rede está formada, aí ele brota. Uhum. Né? Então, talvez, acho que é uma metáfora interessante, né? O diálogo, esse acolhimento, essa ideia de andar lado a lado, de tá realmente disponível, né? Sim. Porque é difícil mesmo a gente até valorizar, né, aquilo que eles trazem. Sim. Porque lembrei de um fato, né? Eles falaram, eu quero cozinhar, não vai sujar a cozinha. Não, vamos cozinhar, vamos fazer. Junto. Vamos. Porque ela vai querer. Olha, que ótimo, né? Não que é? bom que ela quer, né? E dá um pouco de autonomia, né? Proporcionar essa autonomia para que eles atuem, para que eles se desafiem. Também mostrar confiança. Sim, né? Desenvolver a confiança. Né? Sim. E tá do lado, às vezes, numa atividade acompanhar. que... Às vezes eles querem que a gente acompanhe aqui de longe. Mas a gente também pode acompanhar já de aconteceu longe. também. Mãe, pode ir, eu vou fazer. Isso mesmo. Dá licença, né? Tem E muitos que falam, me deixa na esquina. Te deixo, mas sou eu que tô te levando. Tudo bem, mas né? Entender, né? Entender que é uma travessia mesmo que eles não queiram que a gente pegue na mão. Bem, acho que esses desafios são enormes, né? E acho que a gente não vai conseguir esgotá-los aqui hoje. Não. Né? A ideia era trazer um pouco desse conceito, trazer a tua experiência, provocar reflexões em quem está nos assistindo. Sim. E vai nos assistir no Hoft.consultoria no Instagram, né? E você quer fazer algum agradecimento, alguma dedicação, alguma consideração final? Eu quero agradecer muito. Tem sido uma jornada interessante, uma jornada de muito autoconhecimento para mim. E o que eu disse aqui é muito verdade. Eu também estou me conhecendo mais e por conhecer mais sobre vocês e sobre o trabalho da Hoft. E isso só agregou, assim, para a continuidade do meu trabalho aqui, sabe? Assim, só essa conversa aqui já traz muitos insights, muitos pensamentos, muitas coisas que a gente pode trazer para continuar o nosso trabalho. Eu sou muito grata mesmo, gente. Só tenho a agradecer essa parceria e dizer que contem comigo. Ótimo, muito obrigado. Obrigada. Enquanto conversávamos, eu lembrei de uma frase. Eu ia falar, qual vai ser a frase de hoje? Cuide deste herdeiro, ele será seu sócio.
Sim. né? Então, cuide do seu filho, cuide do seu sobrinho, contribua para a formação dele, porque ele será seu sócio e sócio dos seus familiares, né? Então, quanto mais desenvolvido, mais preparado essa nova geração está, mais ela vai contribuir, né? Como é aquela lá, né? Agrega valor e tira valor. Alguém que não está realizado retira valor da sociedade. E uma pessoa que está realizada agrega valor à sociedade. Né? Então, muito obrigado. E aqui a gente fica com mais um Hoftcast, o podcast da família empresária. Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até.